Olá, alunos, eu sou o professor Aurélio Murta e agora iremos abordar as atribuições de um operador logístico. Quais são as principais funções de um operador logístico? Bom, para desempenhar suas atividades, as operações logísticas necessitam de uma intensiva aplicação de recursos financeiros, uma vez que as atividades de movimentar e armazenar matérias-primas, distribuir produtos, precisam de muito espaço de armazenamento, equipamentos, mão de obra, além de outros recursos materiais como computadores, com hardwares e softwares específicos. Diversas são as possibilidades de atuação dos operadores logísticos no mercado de comercialização de produtos, uma vez que tais operadores podem oferecer diversas funcionalidades dentro da cadeia de abastecimento, como, por exemplo, consolidação de cargas, onde muitos fornecedores encaminham as mercadorias separadas e precisam ser consolidadas, transporte dos materiais entre os centros de distribuição. Muitos produtos precisam trafegar entre os centros de distribuição das empresas e os operadores logísticos podem fazer essa tarefa. Desconsolidação e reconsolidação de produtos para distribuição. Muitos dos fornecedores encaminham produtos consolidados que no centro de distribuição do cliente precisam ser desconsolidados, separados os pedidos, montados novamente outros pedidos e a reconsolidação é útil para que esses produtos sejam encaminhados nos veículos para os clientes finais. Os operadores logísticos também podem atuar nesse segmento. E a gestão das cargas de transporte para as lojas, uma vez que os centros de distribuição receberão as encomendas, os produtos a partir dos fornecedores e logo devem encaminhar para as lojas, fazendo a distribuição física que os operadores logísticos podem fazer com relativa tranquilidade. Os operadores logísticos estão aptos a oferecer equipamentos, infraestrutura e serviços. A infraestrutura e equipamentos, além da mão de obra especializada, são funcionalidades que também podem ser oferecidas pelos operadores logísticos aos seus clientes. Essas funcionalidades e itens de infraestrutura possuem grande importância para as operações logísticas, que por diversas vezes podem ser extremamente especializadas e, portanto, requerem conhecimento e pessoal, além de equipamentos específicos para o desempenho. Dentre os suportes físicos e infraestrutura que podem ser oferecidos pelos operadores, nós destacamos os caminhões para o transporte de todos os materiais, os armazéns para a armazenagem dos estoques dos produtos, os serviços de mão de obra especializada e gerenciamento, além dos serviços específicos que os contratantes e operadores logísticos poderão se beneficiar da parceria. Quando uma empresa deve utilizar um operador logístico? Com a limitação dos recursos financeiros e as operações sendo desenvolvidas em mercados cada vez mais exigentes, torna-se necessário readequar o nível de produtividade para que o mesmo seja competitivo. Desse modo, os gestores possuem um grande desafio pela frente ao se deparar com questões como: quanto se está disposto a pagar por uma atividade logística? Ou também, é necessário controlar diretamente todas as atividades logísticas de uma empresa? E ainda, a empresa precisa ter uma organização interna focada apenas na sua logística? E por fim, a contratação de um operador logístico pode reduzir custos? Apesar da sua inquestionável relevância, os custos logísticos representam apenas uma parcela das decisões relacionadas à logística das empresas. Porém, não é a única parcela a ter sua relevância final. O serviço eficiente especializado ocupa outra parte dessa questão. Portanto, verifica-se que o canal logístico possui uma importância chave para o negócio, permitindo a conexão da empresa com seus fornecedores e os seus clientes. Quais os possíveis riscos relacionados à contratação de um operador logístico? Pelo fato das cadeias de distribuição e abastecimento estarem cada vez mais complexas e com inúmeras atividades, a chance de ocorrer falhas operacionais aumenta bastante, o que requer maior especialidade e precisão das atividades inerentes às operações logísticas. Atentos a essas questões, os gestores precisam lidar com diversas preocupações do dia a dia, de modo que a probabilidade de ocorrer falhas seja reduzida. Dentre as questões fundamentais que precisam ser discutidas, tem-se, ao abrir mão do controle direto das atividades logísticas, seria possível manter a qualidade? Também,
Seria recomendado abandonar o desenvolvimento do conhecimento interno sobre a área de logística? E ainda, a terceirização da logística por parte de uma empresa permitiria uma redução de custos, mas com consequente perda do controle direto dos clientes? Apesar de representar grandes oportunidades relacionadas à redução de custos e maior especialidade dos serviços, a subcontratação de atividades logísticas também pode representar riscos em determinadas atividades ou áreas inerentes ao negócio. Grandes são as incertezas relacionadas à subcontratação de atividades, e esta é uma das maiores responsáveis pelas eventuais reduções do número de contratos com os operadores logísticos. Quais são os benefícios da utilização de um operador logístico? Olha, a competitividade do mercado atualmente tem feito com que as empresas busquem constantemente uma maneira de melhorarem a sua eficácia operacional e alcançar vantagens competitivas frente à concorrência. Entretanto, alguns fatores ambientais, por exemplo, têm dificultado a busca por soluções competitivas e criado desafios para as operações logísticas. Questões relacionadas às dificuldades econômicas enfrentadas pela economia mundial têm promovido diversas pressões acerca da redução de custos logísticos, de modo que se possa aumentar os lucros das operações para a empresa. Para que isso ocorra, diversas operações precisam aumentar os seus níveis de especialização, de modo que se possa operar de forma mais eficiente e menos custosa. Questões relacionadas à globalização da produção e distribuição também promovem diversos desafios para as operações logísticas, uma vez que essas tendem a ser bem mais complexas do que as operações tradicionais e, por diversas vezes, tendem a aumentar os custos logísticos. Desse modo, os operadores logísticos têm se mostrado bastante eficientes e se colocado como uma das alternativas para soluções de problemas dessa natureza, uma vez que tendem a ofertar serviços de maneira mais especializada e eficiente, o que muitas vezes se traduz em redução de custos logísticos. E com isso ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula e desejo a todos bons estudos.